pronto, estamos ao vivo. Carol, fonoaudióloga da Philips Aparelhos Auditivos, conosco. Carol, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Neto. Boa noite, né, o pessoal de casa. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês. Sim, a gente vai participar com você de casa, para você participar conosco, tirar suas dúvidas, conversar. Vamos falar, né, sobre a audição. Obviamente, vamos falar sobre a Philips também, né? Sobre os aparelhos da Philips. E você participa conosco. 991411048. Pode fazer a sua pergunta para a Carol. Carol, é muito importante quando a gente fala da Philips, né? Obviamente que a gente está falando de uma questão técnica, de tecnologia, mas a clínica do qual você dirige, você tem todo um aparato, né, para os exames. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar, obviamente, no aparelho, falar um pouquinho dessa clínica, né, que está sendo muito procurada. Muitas pessoas estão procurando, justamente fonoaudióloga, procurando a Carol para fazer os exames. Vamos falar um pouquinho de toda essa estrutura, por gentileza. Então, Neto, a gente escolheu, né, a cidade de Piracicaba para ter sediada, né, a primeira clínica da Philips aqui no interior paulista. De fato, foi a primeira clínica da Philips no estado de São Paulo, foi aqui na cidade de Piracicaba. Então, a gente escolheu estar aqui e trazer para a população toda a tecnologia dos aparelhos auditivos da Philips. A nossa clínica, ela é pensada no nosso cliente, no nosso paciente, né? Então, ela é uma clínica totalmente plana, né? As portas, elas comportam uma pessoa com uma dificuldade de locomoção, quem faz uso de cadeira de rodas, né? E a gente tem estacionamento na frente. Então, do ponto de vista estrutural, ela é uma clínica pensada no nosso cliente, né? A atender toda a população. Do ponto de vista tecnológico, hoje a gente tem os aparelhos, né, para fazer os exames, né, audiométricos, o exame de audiometria. A gente tem um equipamento que se chama Affinity, que hoje é um equipamento top de linha, onde a gente faz mapeamento de fala, que é um exame onde mostra, né, para o profissional e também para o paciente aonde aquele aparelho está amplificando, né? Quando a gente faz ali o ajuste, existe um target, né? Existe uma amplificação que ela é ideal. E esse equipamento, ele mostra e garante que a gente está entregando ao nosso cliente exatamente o que a audição dele pede. Sim. Então, é um teste, né? Um equipamento padrão ouro, usado no mundo todo. Então, a gente traz para as pessoas, para a população de Piracicaba e região, o que há de mais moderno, tanto em diagnóstico quanto em soluções auditivas, que são os aparelhos com a tecnologia da Philips. Perfeito. Quando a gente fala, obviamente, da Philips, a gente está falando de um aparelho tecnológico, mas a gente está falando também de um acompanhamento vitalício. Fala um pouquinho sobre isso, que a gente vê uma estrutura com uma clínica do qual você dirige, mas a gente entende que essa estrutura também é de acordo não só com a profissional que ali está trabalhando, mas também com o know-how que a Philips oferece. Então, quando você compra o aparelho da Philips, você tem aí, né, essa garantia, esse acompanhamento vitalício, né? Exatamente. A partir do momento, né, que a gente verifica a necessidade do uso do aparelho auditivo, vai indicar a melhor solução para aquele cliente, ele pode experimentar, vai para casa, fica alguns dias em posse desse aparelho para verificar no dia a dia dele o quanto isso melhorou a convivência, né, a audição dele. Optou-se, né, pela compra do aparelho auditivo, a gente vai dar toda a assistência que seria vitalícia. Então, a gente tem um programa de acompanhamento para essa pessoa, onde, né, com os retornos pré-estabelecidos, agendados. Então, a gente faz o atendimento no horário, né, é tudo bem programado. Vai fazer essa assistência para a pessoa, vai verificar se ela está usando, vai verificar, de repente, se esse aparelho está em bom estado de conservação. Sim. É importante esse acompanhamento, porque se a gente observa que o aparelho auditivo ele não está funcionando da forma que ele deveria funcionar, ou de repente está com algum sinal, né, de oxidação, uso, tempo, né? A gente fala que é um equipamento eletrônico, então como qualquer outro equipamento eletrônico, a gente precisa ter a manutenção periódica. Perfeito. E a gente oferece isso, né? Então essa assistência técnica, ela é vitalícia. Então, a gente sempre garante que a pessoa ela está usufruindo do melhor que aquele aparelho auditivo pode oferecer para a audição dela. Carol, você sabe, você falou que a primeira do estado de São Paulo, né, a escolha de Piracicaba. Há um tempinho atrás, a prefeitura fez um levantamento, né, sobre pessoas que têm problemas auditivos, que procuram o Sistema Único de Saúde. Nem estou falando, né, dos planos particulares, mas o que me chamou a atenção é que são muitas pessoas em Piracicaba, na região, que tem problemas auditivos. Eu não sei se tem esse estudo ainda, né? Obviamente, claro que a Philips, né, e a sua clínica, obviamente,
prestar atenção nisso, né? E a Philips vem para sanar essa dificuldade através do acompanhamento, através do aparelho, mas me chamou a atenção como é alto aqui o índice de pessoas que perdem a audição. Isso é atrelado a fatores ambientais também, Carol? Fala um pouquinho sobre isso para a gente entender. Também a fatores ambientais, né? Então, se a gente for parar para pensar, hoje em dia a gente é mais exposto a barulho, a ruídos, a poluição. Então, tudo isso leva com que a gente vá ter, né? Vá apresentar uma perda auditiva. Questões também de trabalho, laboral, então, exposição ao ruído, som alto, né? As perdas auditivas também que, de repente, são hereditárias, né? Uhum. Eu tenho um familiar que tem uma perda auditiva e eu posso vir a ter. Questões também de nascimento. Então, a perda auditiva, ela tem diversas causas, né, para a sua instalação, para o seu aparecimento. Mas a gente nota, né, de forma geral no mundo inteiro, a tendência ao envelhecimento da população. Então, hoje a gente tem melhor estrutura de saúde, né? A população, ela vive mais. Vive mais, né? Então, a gente tem que pensar, assim, na qualidade de vida. Então, é uma realidade de Piracicaba, mas ela é uma realidade mundial. Então, quando a gente via, há 40 anos atrás, uma pessoa de 50 anos, a gente falava, nossa, né? Já é um senhorzinho. Já, né? É verdade, é verdade. E hoje, né, hoje em dia, a gente, 70, 80 anos, pessoas tá em atividade. Super ativas, né, contribuintes, que querem fazer parte da sociedade, né, ter sua vida social. Frequentam ambientes, né, fazem academia, frequentam baile, vão dançar. Então, isso é a qualidade de vida, né? Independente da idade, é a nossa estrutura, a nossa cabeça, o quanto a gente quer investir na gente de envelhecer bem. E o aparelho auditivo, eu acho que ele vem de encontro a isso. Sim. Né? Porque a gente está lidando justamente com uma limitação. A perda auditiva, ela limita aquele indivíduo de conviver, né? De estar em sociedade, de conversar com a família, de conversar com os amigos. A gente nota que a pessoa, ela começa a se isolar, a pessoa com perda auditiva. Então, ela acaba perdendo um pouquinho desse sabor, né, da vida, de estar junto com as pessoas que ela ama, por uma dificuldade auditiva. Então, o aparelho, ele vem, sim, a ajudar na nossa qualidade de vida. Agora, Carol, é muito comum acontecer de a pessoa ser acompanhada por um ente querido, né, que vai, uma filha, um filho, às vezes a esposa, porque eu percebo que a pessoa, quando começa a ter a dificuldade de audição, ao mesmo tempo que surge esse isolamento, e esse isolamento é algo até cruel, porque faz com que a pessoa, por vezes, nem busque a solução disso. E acho bom a gente falar, porque tem muita gente assistindo o programa Piracicaba Agora, que às vezes fala, isso não é para mim, isso faz parte, né? E a pessoa está deixando de se cuidar, então ela está se isolando, e às vezes é o parente que está próximo, como o filho, a filha, de repente a esposa, que percebe que o marido já não está ouvindo. Estou de costas, eu chamo ele, ele não percebe, eu tenho que bater, olhar para o rosto dele. E aí essa situação fica e parece que isso não busca uma solução. Porque é isso que eu falei, o isolamento acaba criando uma situação até de uma ordem psicológica da pessoa querer largar a mão. E aí que entra a esposa, o marido, né, os filhos, falam, não, você tem que tratar isso. É dessa maneira que acontece também, Carol? É sim, Neto. É bem comum, né, que essa pessoa ela venha acompanhada de um familiar, né, filho, irmão, esposa, e essa pessoa ela me fala, não, faz muito mais tempo que ele está com esse problema auditivo do que ele está te falando. Porque eu sempre pergunto, né, a gente sempre acaba perguntando, faz quanto tempo que você está com essa dificuldade? Às vezes a pessoa fala, de um ano para cá. E aí o filho fala, não, já faz pelo menos 5 anos que eu noto que o volume da televisão está sempre alto, que eu ligo ele não atende, que a gente fica lá no portão e eu tive que fazer uma chave, né, da casa dele porque ele não escuta quando eu chego. Então a pessoa, às vezes ela não nota o tamanho da dificuldade dela. E quem está ali no convívio diário vai vendo esses pequenos sinais de que a pessoa passa a deixar de fazer coisas que gosta. Hoje, né, eu atendi uma senhora na cidade Americana, né? E o marido dela me falou assim, olha, ela não está querendo mais ir no culto. Puxa vida, né? Então eles são religiosos, eles vão à igreja. Ela não está mais querendo frequentar o culto porque ela não entende o que o pastor fala. Então ela já não está mais querendo ir.
E eu falei, olha só a limitação que a Pois perda é. auditiva está te trazendo, né? Porque tá te impedindo de ir até a igreja, de estar ali, né? No ambiente que Acompanhando nos o faz marido. tão bem, acompanhando o marido, e sendo que você pode fazer algo a respeito. E o que ela me disse foi assim, já faz pelo menos 10 anos que eu estou cada vez pior. Puxa vida. Né? Mas ela me falou assim, eu tenho preconceito do uso do aparelho auditivo, eu acho que todo mundo vai ver. Olha, Né? E eu falei para tem ela, isso olha, também. olha o tamanho, vamos pôr na orelha. Tirei uma foto, ninguém vê. Né? Então, existe ainda essa barreira, esse preconceito, né? Esse estigma da pessoa. Ela está ali com aquela dificuldade, mesmo assim, ela acha que o aparelho auditivo é um bicho de 7 cabeças. Então, eu estou aqui, né, assim, vindo aqui justamente para mostrar, né, para a população, tirar um pouco desse estigma, mostrar o quanto o aparelho auditivo ele mudou hoje em dia, ninguém nota. Né? Eu brinco, tá na orelha, tá na minha orelha, ninguém vê, ninguém nota. Né? É muito mais interessante que você esteja ali convivendo, né? com Claro o seu que familiar, sim, com a sua claro que família, sim. Sendo no feliz, seu né? meio, sendo feliz, do que uma bobeira, né? Que eu não quero usar o aparelho. O aparelho é muito simples, é muito tranquilo o uso, né? Ninguém nota. Então, a gente vê as pessoas usando 12, 15 horas por dia. E é justamente isso, é colocar no comecinho, acordou, coloca, tira só para dormir. Então, é justamente isso, é mostrar para a população que dá para fazer uso do aparelho, a tecnologia ela é muito diferente. E a gente parar de deixar, né, de viver as coisas boas da vida por um estigma, por um preconceito nosso. E olha, é muito importante o que a Carol está dizendo, porque assim, às vezes o que falta é a insistência de você que é filho, de você que é neto, de você que é marido, de você que é esposa. Tem que insistir, gente, que às vezes a pessoa está ali, ela vai se deixando, foi o caso que ela contou dessa senhora de Americana, 10 anos se isolando, ao ponto de não ir mais no culto. Então, quem está perto e já percebeu, não espera passar um tempo. Já começa a conversar. Se for o caso, pode ligar na clínica. Olha, eu estou com meu marido aqui, ele não está, mas eu não sei como é que eu falo, o que eu falo para ele. A equipe lá vai te ajudar. Pode escrever. Aí passa pela consulta, vai lá conversar com a Carol. E é isso, gente. O aparelho é algo que veio para ajudar. Não tem que ter medo, porque vai aparecer, vai chamar atenção. O aparelho é perceptível. A Carol, quando vê aqui, a gente nem percebe que ela está usando, se ela não fala todo o aparelho, você nem percebe tão pequenininho que é. E é um aparelho com a durabilidade de bateria, ela é longa. Você vai colocar e vai esquecer. A Carol já falou que teve cliente que esqueceu e entrou até no banho. Ai, meu Deus, estou de aparelho, porque é tão imperceptível que a própria pessoa não lembra que está de aparelho, né? Que voltou a ter a vida normal. Exato, não nota, né? Às vezes a gente está ali em consulta, eu vou fazer uma limpeza no aparelho e a pessoa fala assim, mas eu estou de aparelho? Eu falei, já coloquei na sua orelha. Olha só. Não nota, né? Porque não incomoda, não pesa, não dói, nada disso. Novamente, né? Eu venho aqui no programa... Ela tá de aparelho, tá vendo só? Olha o com o tamanho, aparelhinho, gente. Então ninguém vê, ninguém nota. É qualidade de vida, né? A gente está ali vivenciando, ouvindo, estimulando, né, o nosso cérebro. A gente pensa em audição, também tem a questão, né, neurológica, Sim, cognitiva, né, cognitiva, de todo esse estímulo que vem, né, no nosso cérebro. Então é a gente realmente pensar na nossa qualidade de vida. Vamos para a participação. Pois não, Maria, diga. Dúvida chegando aqui, você sabe que a Carol, ela é fonoaudióloga, né? Ela é a profissional qualificada para tratar dos ouvidos, ela se especializou no ouvido, né? E a Lavínia, Carol, tá querendo uma orientação sua aqui. Ela dá boa noite, diz, meu filho tem bastante dor de ouvido, será que pode ser algum problema? Me chamo Lavínia. Pois não. Oi, Lavínia, boa noite. Pode ser sim. Então, né, no caso do seu filho, o que eu recomendo? Que você busque auxílio, faça um agendamento com o médico otorrinolaringologista, para que ele faça a avaliação da orelha do seu filho, né, orelha média, orelha interna, para ver, né, dor de ouvido pode ser uma infecção, pode ser uma inflamação,
né? Principalmente agora, né, com essa mudança climática, essa mudança de tempo, a gente sente, né, um pouquinho uma pontada aqui, uma pontada ali no ouvido. Então, principalmente em crianças, a gente sempre orienta. Faça o agendamento com um médico otorrino de confiança para que ele verifique se pode ser alguma coisa, né, se pode ser alguma infecção no ouvido dele. Perfeito. Mais participações, estamos ao vivo. Carol, da Philips Aparelhos Auditivos, conosco aqui, conversando com você de casa. 991411048. Pois não, Mar? Vamos lá, agora o Simão também está querendo tirar uma dúvida. Carol, este aparelho da Philips corrige só o volume, a altura do som, ou também os sons graves, médios e agudos? Boa pergunta, Simão. Boa pergunta. Pois não, Carol? Simão, boa noite. Então, assim, de maneira geral, né, o aparelho ele vai fazer a correção da audição. Então, a partir do momento que a gente faz o exame de audiometria, a gente vai fazer a análise de todas as frequências. O exame de audiometria convencional, a gente vai medir de 250 Hz até 8.000 Hz. Em cada uma dessas frequências, a gente vai ver o limiar, né, a partir de onde a pessoa começa a escutar. Vendo que tem alteração auditiva, que ele tem a perda auditiva, a gente vai ter que fazer a correção. Então, o aparelho ele não é só aumentar o volume, né? Ele é fazer um ajuste perfeito na audição da pessoa. E a gente pensando em som, existem sim, né? Os sons mais graves, mais grossos, os sons médios, os sons mais fininhos, que são os agudos. Então, a gente vai fazer essa correção de acordo exatamente com a audição da pessoa. E não só isso, né? Os algoritmos, as funções, né? Os filtros dentro desse aparelho auditivo, eles estão analisando o tempo todo o ambiente. Então, se aquele som que ele é apresentado é um som mais forte, né? Que pode vir a prejudicar a audição dessa pessoa residual, ele vai abafar. Então, ele tem um sistema de controle, né? Se esse som de entrada, o próprio aparelho auditivo, ele vê, né? Pela curva, pelo tipo de som, se é voz, se é ruído, ele vai fazer um ajuste específico. Né? Carol, então, Perdão. Desculpa, que me veio uma coisa aqui. Então, quer dizer, se eu tenho um problema com o uso do aparelho, eu não só estou resolvendo esse problema, voltando a ouvir, mas ele vai também, de repente, trabalhar no sentido de evitar a piora de um problema, correto? Porque se tem esse filtro, de repente, um som que pode incomodar, pode causar algum tipo de problema, ele vai estar filtrando, ele não vai aumentar, amplificar, ele vai filtrar isso. Sim, ele tem esses controles, esses filtros dentro dele, né? Então, quando a gente fala assim, estourou uma bomba, né? O aparelho, ele sabe, aquele som de entrada, ele pode ser um som prejudicial, então eu não vou amplificar. Que legal. Né? Para não prejudicar a audição da pessoa. Ele é um sistema inteligente, ele é um computador na nossa orelha. Então, ele não é simplesmente uma caixinha de som de mais e menos. Então, ele tem todo um sistema ali, ele é um computador realmente para entregar. E hoje, além disso, né, com a tecnologia da inteligência artificial, né, os aparelhos eles passam por treinamentos de cenas sonoras, de ambientes, para se comportar da determinada forma que aquele ambiente pede. Por exemplo, né, um ambiente de festa, ele é completamente diferente de um ambiente de sala de aula. Perfeito. Ou de palestra. Né? Palestra é um falante só, é silêncio. Então, aquele aparelho ele vai amplificar a voz do falante. Ele vai ficar mais direcionado àquela voz. Se eu estou num ambiente de festa, ele entende que ali é barulho. Então, pode vir a incomodar, ele vai abafar. No ambiente de festa, se alguém começa a conversar mesmo com barulho, ele abafa o barulho e aumenta a voz. Então, ele tem todo esse sistema inteligente dentro dele, não só um mais e menos. Que legal. Muito bom mesmo. Pois não, Mar? Olha, a dona Suzy está aqui, Carol, e ela quer a sua orientação, porque ela ouviu, né, você falando aí das pessoas que se incomodam, e ela está dizendo que a mãe também tem dificuldade de admitir que está com pouco adição, ela tem vergonha de usar, está indicada há mais de 2 anos, só que ela não quer. Perguntei se ela já usa, ela falou que não, ela fez o exame em Limeira, tem que usar, está piorando. Ela agradece e ela fala que ela não sabe mais o que fazer para convencê-la. Qual que é a sua orientação, Carol? É importante conversar aqui, né, Carol? As pessoas, elas entendem que está se enquadrando nessa situação, que é o caso da nossa amiga aqui, né? É complicado, né, Suzy? A gente, quando ama a pessoa, a gente quer sempre o bem dela. Sim. E, às vezes, a pessoa ela tem essa dificuldade de admitir, né? Mas eu acho que a conversa ela é sempre o melhor meio, né? Tem muitos clientes que chegam, né, na clínica não querendo fazer uso do aparelho auditivo. E eu falo, olha, experimenta.
Vamos experimentar, é sem compromisso. Leva para casa. E a partir do momento que coloca e volta, a pessoa fala assim, nossa, se eu soubesse que era assim, eu teria vindo antes. Que legal. Quantos testemunhos assim, né, Carol, você teve já? Sim, é muito legal, é emocionante, porque a gente se priva, né? A gente entra nesse conflito de sair da zona de conforto e estar sofrendo, né? Então, eu acredito que é muito por aí, né, Suzy? Eu acho que tem que ser conversado, agenda lá com a gente, eu, a outra fonoaudióloga, que também chama Carol, inclusive, a gente vai conversar, ela vai poder experimentar. A gente tem experiência de lidar com as pessoas, né? Principalmente as pessoas com um pouquinho mais de idade. Então, eu acho que esse é o passo, né? Conversar a respeito. Se for o caso, a gente tem fotos dos aparelhos, como eles ficam na orelha, para você conseguir mostrar para sua mãe. Quando a pessoa ela coloca e vê o benefício, tudo isso cai por terra. Porque realmente, às vezes, é uma barreira apenas visual que a gente tem de estética. Sim. E imagina um aparelho que é um aparelho que a gente tem no nosso imaginário, um aparelho antigo, grande. E hoje em dia, não, ele é super discreto, ninguém nota. O ganho, o benefício que ele traz para você, né? Para a sua convivência, para a sua família, supera qualquer questão estética. Bom. Carol, você trouxe 2 slides aqui para a gente falar um pouquinho. Quer pôr para nós, Ana, por favor? Está aí na tela, ó. Explique para nós, por gentileza. Então, eu trouxe aqui 2 slides. A gente sempre acaba falando aqui sobre a correlação entre as doenças, né? Sim. O quanto a perda auditiva ela pode estar associada à demência, a Alzheimer. E eu resolvi trazer parte de uma palestra que eu tenho, né, falando sobre a perda auditiva e as questões de demência. Então, tem muitos estudos, né? Eu trouxe aqui um estudo bem recente da Lancet, que foi recentemente atualizado, né? Falando sobre os 14 fatores, né, que podem ser modificáveis para demência e Alzheimer. Então, foi identificado dentro desses fatores, né, que seria a questão de educação, depressão, a falta de exercício físico, diabetes, hipertensão, mas também que a gente possa tratar a perda auditiva, mostrando, né, essa correlação entre a audição, a estimulação cerebral, né? Então, até 7% das demências, elas podem aí tem essa questão da perda auditiva que pode estar ali associada. Olha e a só. gente fazendo uso do aparelho auditivo, a gente vai estar ali, não só, né, vai estar corrigindo a audição, estimulando esse neurônio, estimulando o cérebro, mas, de repente, evitando que a pessoa entre em depressão, que também é um fator. Evitando o isolamento social, que também é um fator. Então, a gente soma, né, a perda auditiva, fazendo esse tratamento, a gente vê que é super importante para essa questão mental, da estimulação do nosso cérebro. Então, eu quis trazer, né, baixa só um pouquinho o slide para mim, por favor, aqui para a gente falar do risco da demência, né? Esse é outro estudo. Então, às vezes a gente fala de perda auditiva, a gente acha que é só aquela perda auditiva severa, profunda, que a pessoa não escuta nada. E não. Né? Esse estudo ele traz para a gente, ele mostra que mesmo uma perda auditiva leve, Sim. a pessoa já tem 2 vezes mais chance de desenvolver uma demência. Numa moderada, até 3 vezes mais chance. Numa perda severa, 5%. E quando a gente começa a envelhecer, né, a partir dos 65 anos, a gente nota que até 24% mais chance de apresentar demência, quando a gente tem uma perda auditiva e não faz uso do aparelho auditivo. Então, daí a importância mesmo da gente falar. Tem toda a questão social, mas tem a nossa questão de envelhecimento, do nosso estímulo neural, estímulo cerebral, do que a gente pode fazer a respeito mesmo da nossa qualidade de vida. Muito bom. Tem mais um? Põe para nós, então, para a gente ver, por favor. Tá aí, os benefícios, né, do uso do Esse aparelho daí também. é justamente do benefício que eu acabei de falar aqui, né? Então, assim, ó, ele vai reduzir o risco de desenvolvimento de demência, vai, né, retardar a perda de habilidades de memória, porque está trabalhando o neurônio auditivo, Sim. né? Ajuda a manter esse neurônio vivo, né? Evita que tenha um declínio cognitivo. Então, a gente tem que pensar também nessa questão central, questão de memória, de cérebro.
associado à perda auditiva. E é muito interessante quando você me traz tudo isso, a gente entende que uma equipe multidisciplinar está acompanhando essa paciente. Começa lá, como você falou, no otorrino, identificando, é encaminhado para o fonoaudióloga, mas obviamente que tem outras coisas associadas, com o próprio neuro, psicólogo, todos eles trabalhando nesse benefício. Sim. É um conjunto, né, Carol? A gente recebe, às vezes, paciente indicado de geriatra, olha só, né, de psiquiatra, né, dos próprios médicos otorrinos, porque é uma equipe, né, multidisciplinar e envolvido realmente nesse cliente, nesse paciente. E a gente pensa nessa pessoa como um todo. O que a gente pode fazer para melhorar? Né, essa questão de memória, a gente tem que estimular, mas tem uma perda auditiva, então a gente tem que tratar. Então a gente vai sempre conversando entre os profissionais para pensar no que a gente pode entregar de melhor para o nosso paciente ali no final. Muito bom, muito bom. Olha o contato, então, da Clínica Philips aqui em Piracicaba, para você conversar com a Carol também. 3377-6941. A clínica fica aqui em Piracicaba. Ela atende toda a região metropolitana, tá bom? Toda a região metropolitana. Fica na Rua Samuel Neves, 1800, Jardim Europa, em Piracicaba. Você vai mandar o WhatsApp, você vai ligar, marcando um horário, tá bom? Para você conversar com a equipe, ok? Tá aí o telefone na tela, 3377-6941. A clínica Philips Aparelhos Auditivos fica na Samuel Neves, 1800, Jardim Europa, aqui em Piracicaba. Total acessibilidade, estacionamento, para você ter total comodidade ali, tá bom? Carol, muito bom, hein? As informações de hoje, sempre excelente a sua participação, porque o público vai compreendendo. E o melhor de tudo, além de compreender toda a questão técnica, é justamente ter essa questão que eu acho que é mais amorosa, né? Da gente tratar com muito amor os nossos entes queridos e passar por essa possibilidade de voltar a ouvir novamente. Isso é excelente, viu? Eu agradeço, né, novamente aqui a oportunidade de estar, e eu acho que é justamente isso, Neto. Quanto mais a gente fala, mais a gente tira o estigma, mais a gente incentiva as pessoas a viverem melhor. E é esse o meu papel. Eu quero o que eu puder, né, fazer aqui, de trazer essa paixão por voltar a ouvir, a paixão que eu tenho de devolver isso para as pessoas. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Philips Aparelhos Auditivos.